Eu vou inverter um pouco a ordem hoje. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 1, versículo 19. Romanos, capítulo 1, versículo 19. E deixa aberto lá. Pela manhã nós falamos aqui sobre um Deus que nos criou para a sua glória, sobre um Deus que nos criou para vivermos por todo o nosso período de vida ao lado dele. E um Deus que lá em Gênesis 1:27 fala que nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Falamos muito sobre o que é a imagem e sobre como a imagem ela é gravada dentro do nosso coração. E falamos sobre a perspectiva de que Deus nos criou para o louvor da sua glória. E eu queria começar o recado de Deus para a sua vida nessa noite lendo Romanos 1:19, que diz assim, Romanos capítulo 1, versículo 19: pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Verso 20: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente. Têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Por quê? Tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus e nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se, e dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis, e aí vai. Então veja, pela manhã nós chegamos ao entendimento bíblico através da palavra de que nós fomos feitos à imagem de Deus, fomos feitos para a glória de Deus. E eu queria continuar essa mensagem dizendo que a maneira que Deus escolheu para revelar a glória dele, para revelar os atributos que são dele, ou as qualidades de Deus, não as características de Deus, a maneira que Deus escolheu para revelar os seus atributos, as suas características, foi você. Foi você. Deus criou você à imagem e semelhança dele. A imagem, ela não é o objeto original e ela nem é o objeto que é usado para refletir. Ela é o resultado da reflexão do original. Por isso compreendemos que nós não somos o espelho de Cristo, nós somos a imagem de Cristo. Porque o espelho é um instrumento que é uma ferramenta usada para refletir. Nós não somos usados apenas para refletir, nós somos a própria imagem refletindo a Cristo em ato contínuo com a nossa vida. Fomos criados para a glória de Deus. Então, através da criação e das coisas que foram estabelecidas, criadas por Deus, os atributos invisíveis de Deus são revelados. Então Deus se revela através da sua vida. O seu eterno poder, o poder de Deus, a eternidade do poder de Deus é revelado. O poder de Deus é revelado através da sua vida. A natureza divina de Deus é revelada. Esta natureza sobrenatural, divina, não tangível, não concreta, essa natureza transcendente de Deus, ela é revelada através da sua vida. Deus escolheu você para esta revelação. Então veja, quando nós abrimos mão dessa imagem, a imagem de Deus, que foi o plano original ou o propósito original de Deus para as nossas vidas, e passamos a buscar a imagem, ou buscamos refletir alguma coisa que não é exatamente o propósito para o qual foi criado, nós damos errado. Por isso a Bíblia fala que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é vida, e pela manhã chegamos à conclusão de que a cura para as nossas almas está em viver o propósito de Deus. Falamos sobre aquela utilização inadequada de uma faca
de cozinha para mexer num parafuso e estraga. E concluímos que quando a gente usa uma ferramenta para fazer uma coisa que ela não foi projetada para fazer, ela se estraga, ela se destrói. Então, como uma ferramenta, nós fomos criados por Deus para revelar a glória de Deus. E se abrirmos mão de revelar a glória de Deus, aquilo para o qual fomos criados, vamos estragar. Por isso há tantos que estão sofrendo, angustiados, em depressão, em ansiedade. Por quê? Porque o plano absoluto de Deus para a sua vida é viver para a glória de Deus. E não há nenhuma outra imagem que vai substituir a glória de Deus na sua vida, para a qual você foi criado, porque você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Não há nenhuma outra imagem, seja ela figura humana, coisa criada, animais, pássaros, estátuas, coisas que são chamadas de Deus, que vão atender à sua expectativa. E por isso a correria ou a busca atrás de um propósito para a vida, ela acaba quando você encontra que o propósito para o qual você foi criado é revelar a glória de Deus. Falamos pela manhã também de que se por acaso alguma coisa dá errado, Deus vai lá e conserta. Deus vai lá e ajusta. Por isso que Deus deu a visão a Jeremias e falou, desce lá, vai à casa do oleiro. Jeremias capítulo 18, e ele desceu, foi à casa do oleiro e viu que o vaso que estava sendo feito estava estragado, estragou. A ferramenta foi usada de maneira imprópria, estragou. E o Senhor mostra para Jeremias, da mesma maneira que o artífice, o oleiro, ele endireitou o que estava estragado, eu também posso fazer com você. Eu posso endireitar a sua vida que está estragada, para que o propósito de Deus seja revelado. Você foi criado para a glória de Deus. Então, dentro dessa perspectiva, eu quero continuar lendo com você o livro do Isaías, capítulo 46, verso 3. Porque talvez você não entenda a dimensão do valor que você tem, mas como diz a canção muito antiga, eu quero que valorize o que você é, o que você tem. Você é alguém especial demais para Deus, por isso Ele te chamou e te deu um nome, te deu uma identidade, te deu um propósito, estabeleceu uma missão. Isaías capítulo 46, verso 3 até o 9, eu quero que você preste atenção no que diz o profeta Isaías, que diz assim, escute-me, ó casa de Jacó, todos vocês que restam da nação de Israel, que é o povo de Deus, que é você hoje representado. Casa de Israel é você, o povo de Deus, vocês, a quem tenho sustentado, desde que nasceram, desde que foram concebidos, vocês, que tenho carregado desde o seu nascimento, mesmo na sua velhice, quando vocês tiverem cabelos brancos, eu sou aquele que os susterá, eu os fiz, e eu os levarei, eu os sustentarei, e eu os salvarei. Com quem vocês vão comparar-me? Ou a quem me considerarão igual? A quem vocês me assemelharão para que sejamos comparados? Alguns derretem o ouro de suas bolsas, pesam prata na balança, contratam ourives para transformar isso num Deus, com letra minúscula. Inclinam-se e o adoram, erguem-no ao ombro e o carregam, põem-no em pé em seu lugar e ele fica. Daquele local, não consegue se mexer. Embora alguém o invoque, não responde, é incapaz de salvá-los dos seus problemas. Lembrem-se disso. Gravem-no na mente, acolham no íntimo, ó rebeldes, lembrem-se das coisas passadas, das coisas antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Essa é a palavra do Senhor para a sua vida. Não adianta estabelecer outro Deus, outra imagem para ser seguida. Por isso que, nesta igreja, no Ministério Palavra da Verdade, dentre muitas outras igrejas evangélicas, nós não entendemos a possibilidade de adorar a uma estátua, de reverenciar uma fotografia, uma foto, de alguma forma utilizar esse recurso como uma ligação com Deus, porque Deus ele é incomparável. Não há com que se possa comparar o Senhor.
Por isso, a Bíblia condena esse movimento, essa criação, esse desenvolvimento, essa coisa feita por homens para representar o que Deus é, porque Deus é compreendido e entendido não através de uma estátua. Deus não escolheu uma estátua, Deus escolheu você para se revelar. Você, criado por Deus, veja, você, do teu jeitinho aí, foi escolhido por Deus para revelar os atributos invisíveis, o seu eterno poder. Deus escolheu você, não escolheu uma estátua. Aquela estátua é feita, aquele elemento é criado, carrega no ombro, coloca no lugar importante, invocado, não responde, não pode salvar dos problemas. Deus pode salvar dos problemas. Deus pode responder orações, porque Ele não está morto, Ele é um Deus vivo, Ele é um Deus presente. A Bíblia nos apresenta a Deus como Emanuel, que é o Deus conosco. Então veja, agora volte um pouquinho, leia comigo Isaías capítulo 42, verso de 1 a 7. Se você tem uma Bíblia, você pode ler depois em casa esse texto de Isaías, a partir do capítulo 40 até o capítulo 46, e compreender a dinâmica do relacionamento de um Deus que quer se revelar através da sua vida. Então, Isaías, capítulo 42, verso de 1 ao 7, diz assim: está aí o meu servo, está falando de você de novo, a quem eu sustento, o meu escolhido, em quem tenho prazer, porém nele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. Então veja, Deus está escolhendo você para você fazer justiça. De que maneira a justiça de Deus vai ser estabelecida na terra? De que maneira as coisas certas vão acontecer nas nações, na cidade, no Rio de Janeiro, no Brasil, no mundo, no seu trabalho, na sua casa? De que maneira? Através da sua vida. Então, muitos clamam a Deus por uma resposta: ah, Senhor, nos liberta, ah, Senhor, livra da corrupção, ah, Senhor, mas Deus já levantou você, para que você seja a resposta. Veja, eis o meu servo, a quem eu sustento, o meu escolhido, em quem tenho prazer, porém nele meu espírito, e ele trará justiça às nações. Não gritará, nem clamará, nem regará a sua voz nas ruas, não quebrará o caniço rachado, não apegará o pavio fumegante, com fidelidade fará justiça, não mostrará fraqueza, nem se deixará ferir, até que se estabeleça a justiça na terra. Em sua lei, as ilhas porão a sua esperança. É o que diz o Senhor, aquele que criou o céu e estendeu e espalhou a terra, e tudo o que dela procede. Ele dá fôlego a todos os seus moradores e dá vida a todos os que andam na terra. Eu, o Senhor, o chamei para a justiça, segurei firme na sua mão, eu guardarei, farei de você um mediador para o povo e uma luz para os gentios, para abrir os olhos aos cegos, para libertar da prisão os cativos, para livrar do calabouço os que habitam na escuridão. Eu, o Senhor, esse é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Vejam, as profecias antigas aconteceram, e as novas eu anuncio antes de surgirem, e eu declaro elas a vocês. Esse texto ele fala de Jesus Cristo, e esse texto fala do corpo de Jesus Cristo, que é você. Esse texto fala das nossas vidas, porque se tem uma missão que nós recebemos do Senhor, é complementar, continuar, fazer a mesma coisa que Jesus Cristo faria. Inclusive tem um livro antigo que fala Em Seus Passos, o que faria Jesus? Um livro muito legal de ser lido. Porque na verdade o propósito de Deus é que cada um de nós sejamos a solução, a resposta, a revelação da glória de Deus para todas as pessoas que estão ao redor. A sua decisão, a sua escolha, a sua opinião, o seu posicionamento, ele pode revelar a glória de Deus, porque Deus escolheu você, Ele criou você à sua imagem e à sua semelhança. Queridos, por que mentira é mentira? Você já parou para pensar? Eu não estou falando para crentes, eu estou falando para homens e mulheres, para a humanidade. Em qualquer lugar do planeta, a pessoa que mente, automaticamente vem uma campainha aqui na cabeça dela. Tum! Isso não é verdade. Exceto alguns que são psicopatas e outras deficiências
que acabam tornando a pessoa sem senso, sem censura. Mas no final das contas, todos nós, cada um de nós, seres humanos, foi criado e foi colocado uma porção de Deus em nossas vidas, uma porção da verdade, uma porção daquilo que é. E quando contrariamos aquilo que é, quando contrariamos a verdade, não há felicidade, há um contrassenso, há um contraponto, alguma coisa que nos... Por mais que a gente sufoque a verdade, por mais que a gente diga que ela não existe, por mais que a gente não queira admitir que a verdade é a verdade, por mais que a gente queira inventar outra verdade e dizer que a outra verdade é que é a verdade verdadeira continua dentro do coração, porque ela foi criada por Deus dentro de nós. Foi o Senhor quem te criou, o Deus da verdade é quem criou você. Então a questão é se você assume, se você entende, se você se rende a esse movimento de que Deus quer revelar a glória dele através da sua vida. Isaías capítulo 42, a gente acabou de ler, Deus escolheu você. Deus escolheu você. Para quê? Para que você pudesse revelar a glória dele. Agora aí a gente começa a mensagem propriamente dita da noite. Quem pode impedir o propósito de Deus? Quem pode impedir? Deus escolheu. Deus separou, Deus te elegeu, Deus colocou a imagem dele em você, Ele quer revelar a glória de Deus, o próprio Deus quer revelar a sua glória para você mesmo e para a vida de outros, através da sua vida. Quem pode impedir? Isaías capítulo 46, versículo 10, diz assim, ainda dentro do profeta Isaías, 46, versículo 10, desde o início faço conhecido o fim, desde os tempos remotos, o que ainda virá. E digo, o meu propósito permanecerá em pé. Meu propósito não vai cair. O que eu escolhi, o que eu decidi, a minha vontade permanecerá em pé. E farei tudo o que me agrada. Ainda há, ouça, ainda há potencialmente na sua vida uma autoridade de você revelar a glória de Deus através daquilo que você é. E aí você fala, deu errado. Ok, lembra-se da visão de Jeremias, que desceu, foi ao oleiro, estragou, o Senhor vai lá e faz de novo. Ainda há, potencialmente na sua vida, a capacidade, o poder, a autoridade de revelar a glória de Deus. Por quê? Porque os propósitos de Deus não caem por terra, não mudam. Deus é Deus que tem palavra. O que Ele disse, Ele faz. O que Ele prometeu, Ele cumpre. E o que Ele escolheu para a sua vida, se cumprirá. E aí, então, volta a pergunta, quem poderá impedir o propósito de Deus? Volta para Isaías, capítulo 40. Eu estava vendo hoje um vídeo lindo, que eu fiquei muito orgulhoso, dos Filhos da Verdade. Essa banda dos meninos nasceu aqui, e esses meninos estão muito bem. E quando eu vi aquela banda, aquela coisa linda, eu falei, poxa, esse povo é bonito, né? Esse povo é legal. Quem pode impedir as coisas de acontecerem? Quem pode atrapalhar o movimento deles? Quem pode... Porque aquilo que Deus escolheu, Deus também fará. E nos dará condições para fazer. E nesse vídeo eles falavam, começou assim, é uma entrevista. Eles começam a entrevista com a seguinte pergunta, o que atrapalha vocês? Eles todos falam, o tempo, o cansaço, né? A gente quer fazer muitas coisas. Teve um deles que até falou, a gente até quer casar. A gente quer fazer muitas coisas, falta tempo, a gente fica cansado. Veja o que diz Isaías, capítulo 40, verso 17, para poder economizar. Verso 17, diante dele, todas as nações diante de Deus, diante dele, Deus, todas as nações são como nada. Para ele, são sem valor e menos que nada. Com quem vocês compararão Deus, de novo? Com quem vocês poderão representá-lo? Com uma imagem que o artesão funde e que o ourives cobre de ouro e para a qual modela correntes de prata? Ou com o ídolo do pobre que pode apenas escolher um bom pedaço de madeira, procurar um marceneiro para fazer uma imagem que não caia? Será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar?
Não lhes contaram já há muito tempo, desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como a terra foi fundada? Ele, Deus, se assenta no seu trono acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos, muito pequenos, como gafanhotos. Ele, Deus, estende os céus como um forro, e Ele os arma como uma tenda, para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes deste mundo. Mal eles são plantados ou semeados, mal lançam raízes na terra. Deus sopra sobre eles e eles murcham, um redemoinho os leva como palha. Com quem vocês vão me comparar, diz o Senhor? Quem se assemelha a mim, pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder, tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Por que você reclama, ó Jacó? E por que você se queixa, ó Israel? Está falando de você. E diz, o Senhor não se interessa pela minha situação, o meu Deus não considera a minha causa. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. E tem mais, Ele fortalece o cansado e dá vigor ao que está sem força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, os moços tropeçam e caem. Você vai até ver isso na entrevista. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Os que esperam no Senhor. Então veja, há uma diferença muito grande do vigor da juventude, da força do jovem, da força física, para a força daquele que sustenta os seus filhos para que cumpram o que tem que fazer. Então, fica aqui uma ferramenta, uma palavra, uma revelação para a sua vida de que se você vive para a glória de Deus, o que está estragado, Deus vai consertar. E quem está cansado, o Senhor é quem vai fortalecer. Porque foi para isso que você foi criado, para glorificar ao nome do Senhor. Deus não vai deixar a sua vida estragada, meia boca, ou outra palavra qualquer para poder a gente falar aqui. Eu uso a palavra mequetrefe, eu não sei se eu inventei isso, se já existe. É antiga, mas você fica assim, né, fora do lugar, aguardando. Não, viva para a glória de Deus, porque a palavra é muito clara. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, as coisas de Deus, a vontade de Deus, a justiça de Deus, e o que eu preciso? Todas as outras coisas serão acrescentadas. A solução é viver para a glória de Deus. Agora a questão é, o que atrapalha isso? Pergunte-se, eu me rendo ao que Deus quer fazer na minha vida? Eu aceito o que Deus quer fazer na minha vida? Eu quero fazer parte desse propósito de Deus? Eu aceito essa verdade que Deus fará tudo o que disse? Ou de alguma forma, em algum momento, eu fico aqui como Isaías 40, 27, reclamando, me queixando, o Senhor não se preocupa comigo, o Senhor se esqueceu de mim, o Senhor me abandonou, o Senhor não está atento. Será que você consegue se render? Entenda, não há como ficar neutro diante dessa realidade. Não há como ficar neutro. Ou você se envolve com a glória de Deus e vive para o propósito para o qual Deus formou, criou, estabeleceu a sua vida. Ou as consequências são que você vai buscar outros valores para preencher o seu espaço. Algumas mulheres procuram a beleza. As mulheres buscam beleza. Os homens buscam saúde. Os jovens buscam passar em provas, fazer concurso. Cada um busca alguma coisa. O quê? O que vai atender à necessidade do seu coração? O que vai ser suficiente para entrar na sua vida e te dar um prazer, uma paz que excede a todo o entendimento, onde você vai buscar a resposta para as crises da sua vida? Veja, Deus escolheu você para glorificar o nome dEle. E para glorificar o nome de Deus, a sua vida tem que dar certo. Se a sua vida der errado, o nome de Deus não vai ser glorificado. Nenhuma outra nação, nenhum outro povo, nenhuma outra pessoa, nenhum vizinho, nenhum amigo vai admirar Deus
se a sua vida estiver toda faltando pedaço, toda equivocada. Elas vão admirar Deus na sua vida quando você revelar a graça de Deus, quando você revelar o poder de Deus, quando você revelar a misericórdia de Deus, quando você revelar a glória de Deus através da sua vida. E isso acontece de duas maneiras. É o que diz lá Filipenses capítulo 1, versículo 12. Aprendi. Posso todas as coisas, diz o verso 13, mas o verso 12 é aprendi. Aprendi. E Deus vai revelar a glória dele de duas maneiras. Primeiro, te fazendo ser uma pessoa muito inteligente. Te dando, junto com essa inteligência, maiores responsabilidades. Te colocando em cargos elevados. Deus colocou Daniel, Deus colocou Neemias, Deus colocou José, e Deus quer colocar você em cargos elevados, para que você lá testemunhe e glorifique a Deus. Deus vai cuidar da sua vida, vai fazer que todo mundo olhe e fale, uau, esse cara é show, eu quero ser igual a ele, eu vou segui-lo, vou até segui-lo nas redes sociais. Ele tem um bom exemplo para a minha vida. E a outra maneira é quando, apesar de você não ter essa inteligência, de não ter esses cargos, de não ter os carros, os salários, ainda assim você fica feliz. E aí alguém vai olhar para você e vai dizer, pô, não estou te entendendo. Não estou te entendendo. Como é que você dá conta? E aí você vai poder dizer, eu aprendi o segredo de estar feliz em toda e qualquer situação. Tanto sei ser exaltado, quanto sei ser humilhado. Sabe por quê? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Prosperidade não é ter coisas. Prosperidade é estar de bem consigo mesmo, seja lá o que estiver acontecendo na vida. Isso é prosperidade de Deus. Então não busque a imagem fora de Deus, porque você vai achar que a imagem é o que estão te vendendo. Queridos, eu ainda estou pagando o meu celular novo, que eu comprei em 12 vezes. E para minha tragédia, para minha decepção, para minha frustração contínua, já lançaram um celular mais novo. É impressionante que quando a gente busca um prazer, um auxílio, aquilo que a gente conquista perde o sentido. O Alexandre, que está aqui hoje, outro dia comprou um carro novo. E uma das melhores definições para carro zero, não é, Alexandre? Foi o pastor Tinoco, quando ele era pastor aqui, que ele deu. Ele disse, você compra o direito de ver uma coisa nova envelhecer contigo desde o início. Porque tu compra um carro novo, tirou da loja, já é velho. Então imagina se você quiser comprar um carro novo toda vez. Não está no carro novo a felicidade. Não está no casamento a felicidade. Porque quando você casa, é um espetáculo. Aquela noiva de branco, bonita, Jericoacoara, céu, luz, gaivota, maravilha. E aí você vai vendo que a vida, ela tem um sentido quando nós somos capazes de viver para a glória de Deus. E vamos ver a glória de Deus na sua vida de acordo com o plano que Deus tem para você. De acordo com o propósito que Deus tem para a sua vida. Deus pode abrir as janelas dos céus? Pode. Deus pode te fazer rico? Pode. Deus fez isso comigo durante muito tempo. Agora não. A Drica casou com um playboy rico, levou um pastor pobre. Bem feito. Deus faz o que Ele quer. Do nada, Deus abre uma porta para você e você entra por um caminho e você ganhou muito dinheiro. A questão é, o que você vai fazer quando você tiver o que você não tem hoje? Ou pior, o que você deixa de fazer hoje porque você não tem alguma coisa? O segredo, a prosperidade, é você ser feliz porque você foi escolhido para revelar a glória de Deus. E não há nada que possa impedir a revelação da glória de Deus na sua vida. Nada. Apenas o que lhe falta é uma disposição mental e uma compreensão de que você foi escolhido. Isaías capítulo 49, versículo 3, declara o seguinte: Ele me disse, quem me disse? Deus, você é o meu servo. Deus está falando para você, você é o meu servo. Israel, na Bíblia, quando você lê, você precisa entender o seguinte: Israel é uma nação, tem um território, tem um povo, tem uma cultura natural. Quando a Bíblia fala de Israel,
A Bíblia fala que Deus usou aquele povo natural, aquela cultura, aquela coisa toda, para revelar o Messias. E quando ele veio, ele falou o seguinte, ó, agora já não há mais separação. Todos aqueles que creem no meu nome se transformaram no Israel de Deus. Então, quando a Bíblia fala de Israel, não está falando dos judeus nascidos dentro de uma estirpe judaica, está falando daqueles que creem. Por isso, o filho de Abraão, ao qual Deus se refere na palavra como o filho escolhido, não é o filho natural, mas o filho da promessa. O filho da promessa, o que foi prometido. E nós, hoje, eu e você, somos o Israel de Deus. Então veja, Isaías 49:3, Deus me disse, você é o meu servo. Israel, é você. Em quem mostrarei, leia junto, em quem mostrarei. Deus quer mostrar o esplendor dele através da sua vida. Por isso a Bíblia fala que Deus não nos chamou para ser cauda. Por isso a Bíblia fala que não se coloca uma coisa boa, uma coisa que ilumina, debaixo da cama. A questão não está nas coisas que você tem. E aí é a sutileza, é o desvio de um discurso que acontece às vezes dentro da igreja e que rouba a nossa felicidade, porque queremos então implementar uma imagem que não é a imagem de Deus, que é buscar a felicidade nas coisas que aparentemente nos são vendidas como felicidade, como um carro novo, mas o carro envelhece. Como um celular novo, mas o celular envelhece. Como uma mulher nova, mas a mulher envelhece. Ou como um marido novo, mas o marido envelhece. E as coisas que a gente vai buscando para preencher os nossos espaços nunca serão suficientes, porque o espaço precisa ser preenchido pelo poder de Deus na sua vida. Não há como você ficar neutro nisso. Então, prosperidade é o cuidado que Deus tem em te municiar, em te aparelhar, em te subsidiar, para que tudo o que for necessário lhe seja entregue, a fim de que você possa cumprir o propósito de glorificar a Deus. Eu vou ler 3 textos rapidamente. 1 Tessalonicenses 5:24, porque eu digo que você foi escolhido para a glória de Deus. Aí você fala, mas eu não consigo. Pois bem, aquele que te chama é fiel, e é Ele que fará isso. Amém, querido? Aquele que te chama é fiel, e é Ele que fará. Tessalonicenses 5:24. Agora Romanos 8:31, por favor. Que diremos, pois, diante disso que o pastor está falando aqui no culto hoje? Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E ainda, Isaías 60, versos 1 e 2. Isaías 60, 1 e 2. Isso, levante-se, refulja, porque chegou a sua luz, e a glória do Senhor raia sobre você. Olha, a escuridão cobre a terra. Densas trevas envolvem os povos. Está todo mundo vivendo nas trevas. Está tudo errado. Está todo mundo vivendo uma vida destruída. Está todo mundo sofrendo. Mas, sobre você raia o Senhor. E sobre você se vê a sua glória. Não troque a glória de Deus por uma glória daqueles que estão nas trevas. Não troque a glória do Deus invisível, eterno, que quer se revelar através da sua vida, buscando uma prosperidade em termos materiais, em termos até mesmo emocionais, em termos de você satisfazer a sua alma. Nada mais satisfaz a minha alma. Só o Senhor é quem satisfaz a minha alma. Só o Senhor, só o Senhor. Caminhando para o final. Em 1 João, capítulo 5, verso 3 e 5, de 3 até o 5, lá em 1 João, um dos últimos livros da Bíblia, diz assim, nisso consiste o amor de Deus, em obedecer os seus mandamentos. E não é difícil não, os mandamentos de Deus não são pesados, não são penosos, não são. O que é nascido de Deus, vence o mundo, porque já aprendeu. Eu nasci de Deus. Eu já aprendi que aquilo que o mundo me dá, envelhece, estraga, morre. Semana passada pregava aqui sobre o texto de Isaías, capítulo 6, nessa leitura de Isaías, e Isaías fala o seguinte, no ano em que morreu o rei Uzias, e falava na semana passada, sobre uma decepção que Isaías poderia ter tido, porque a esperança dele estava no rei, mas o rei morreu.
E até eu comentei essa semana, imagina se o Bolsonaro morre, para tanta gente que põe a esperança nele. A nossa esperança não pode estar em alguém que morre, porque alguém que morre vai nos decepcionar. A nossa esperança tem que estar no Senhor. E Isaías fala, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. O rei caiu do trono, porque morreu, mas o Senhor está sentado no seu alto e sublime trono. E Deus, Ele coloca no trono pessoas para fazer segundo a vontade dEle. E aí os que são contra o Bolsonaro, por favor, queridos, sejam a favor do país, sejam a favor dos propósitos de Deus. Então não é justificável aquele que é bolsonariano ou bolsonarista, sei lá qual nome que vocês dão, bolsonetes, bolso alguma coisa, bolsos, e os lulas, ou os azuis, os vermelhos, os amarelos, ou qualquer coisa que você queira dar. Nenhum dos dois é razoável o pensamento. Não dentre nós que temos um rei que é maior, um rei que não morre. Então veja, o que é nascido de Deus é o que vence o mundo. Quem não nasceu de Deus ainda coloca a sua esperança nas coisas deste mundo. No carro, no celular, no relacionamento, no governo, mas não vai dar, vai te decepcionar. Porque a solução não está nas coisas do mundo. A nossa vitória é a nossa fé. Essa é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. A solução está naquilo que você acredita. Então veja, leia o verso 5. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Veja, a pergunta é, quem pode impedir a revelação da glória de Deus através da sua vida? Quem pode atrapalhar os planos e propósitos que Deus tem através da sua vida? Eles vão acontecer. Eles acontecem na vida de muita gente. E isso está liberado para todos, não é para um grupo específico de melhores ou piores, é para todos. Mas o que atrapalha? Volta para o verso 4, é a inconsistência de uma vida que não tem mais fé. E aí, a fé ela vai sendo bombardeada. E você tem dificuldade de acreditar em pastores, dificuldade de acreditar em líderes de igreja, em dificuldade de acreditar na palavra que é pregada, em dificuldade de acreditar em Deus. E aí você vai abrindo mão da sua fé. E como eu já falei, eu repito, a Bíblia já antecipa. Lembra que Deus diz aqui, Ele mesmo se identifica como aquele que fala o que vai acontecer no futuro? E Ele disse, no futuro, a fé de muitos, o amor de muitos se esfriaria. A pergunta é, que tipo de pessoa você é? Que tipo de pessoa você escolhe ser? Aquele que acredita e vive para a glória de Deus? Porque Jesus é o caminho, Jesus é a solução, a resposta é Jesus. Ou você é o tipo de pessoa que está abrindo mão da sua fé e está tentando achar uma saída, onde a saída é apenas revelada em Jesus Cristo. Encerrando, 1 João, capítulo 5, verso 12, e depois o verso 14 e 15, declara o seguinte, quem tem Jesus, tem a vida. Quem tem Jesus, tem a vida. Amado, está faltando vida dentro de você? Jesus é a solução. Agora veja, há uma diferença enorme entre religião e religiosidade. É muito diferente você ter saído da sua casa, ter vindo aqui na igreja, chegou aqui e está ouvindo uma palavra. Você pode sair daqui com religião ou com religiosidade. Você quem vai definir. A religião é uma pressão mental de repetir aquilo que você é obrigado, entre aspas, a você mesmo fazer, senão você se sente mal. Então você apenas repete. Agora, isso é religiosidade. Eu só repito. O que canta, eu repito. Levanta, eu repito. Levanta a mão, eu repito. Bate palma, eu repito. Agora, religião não. Religião é quando existe de fato o religare, eu sou conectado a Deus, e isso só existe através do Filho, porque Jesus é o único que traz de volta o homem à presença de Deus. Portanto, quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Não depende da igreja, a igreja é um veículo, é um ferramento, é uma oportunidade. E o Espírito Santo é que vai tentar ser o espelho para que você possa, de alguma maneira, refletir a imagem de Cristo, mas essa é uma escolha sua. Quem pode impedir os propósitos de Deus? Repito o que falei de manhã.
Deus é tão poderoso, que em todo o seu poder e sabedoria, Ele deu direito ao homem ter poder e deixava o homem, e afastava-se do homem um tanto. Por isso que a Bíblia fala que Deus aparecia para Adão e Eva na viração do dia. E um dos dias que Deus apareceu, Ele falou, cadê o homem? Eu deixei o homem aqui, eu dei um propósito para o homem, eu dei uma orientação para o homem, eu disse para ele o que ele tinha que fazer, dar nome às coisas, sujeitar a terra, dominar sobre todos, povoar a terra. Cadê o homem? Eu vim ver se ele está fazendo o que eu falei para ele fazer. E Adão se escondeu porque tinha pecado. E Deus falou, Adão, onde é que você está? Ele falou, eu me escondi porque tive medo, porque pequei. Deus é tão poderoso que nos dá direito de escolhas. Mas o plano de Deus nunca foi que você escolhesse se afastar da presença dEle. O plano de Deus nunca foi que você escolhesse a imagem de alguma coisa que os seus olhos viram, como diz Eva, eu olhei, era boa, agradável, fazia bem, eu concluí, eu raciocinei, está tudo tranquilo, vai ser bom para a minha vida. E eu fui lá e peguei e comi. E nem sempre aquilo que a gente vê, analisa, pensa, canso de falar para Giovana, minha filha, que talvez seja uma pessoa que eu amo mais do que todo mundo aqui, talvez mais do que até eu mesmo. Ela quer fazer medicina, eu falo, filha, só se for a vontade de Deus. Porque ou profissãozinha difícil, estuda feito um condenado. A pessoa estuda 30 horas por dia, durante 30 anos, para chegar em algum lugar, não sei se chega. Só se Deus estiver no controle dessas coisas, porque se não tiver, eu sou médico, eu sou engenheiro, eu sou arquiteto, eu sou cientista da NASA. Você pode ser o que você for, pode chegar onde você chegar. Se Deus não te colocou lá, você vai continuar com um vazio dentro do seu coração, pois só quem tem o Filho é quem tem a vida. E se o propósito de Deus foi para que você seja médico, seja o melhor médico de todos e glorifique a Deus lá. Se Deus te chamou para ser o que Deus te chamou para ser, seja o melhor que você puder ser, onde Deus te plantar, te semear, te colher, seja o melhor. Agora, não abra mão da compreensão de que a vida só está em Jesus Cristo. Quem tem o Filho, quem tem a vida, quem não tem o Filho, não tem. Verso 14 e 15 a gente encerra. Essa é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Qual é a confiança? Que se pedirmos alguma coisa a Ele, de acordo com a vontade dEle, Ele nos ouve. Agora, antes de passar para o 15, qual é a vontade de Deus para a sua vida? Que você viva para a glória dEle. Lembra que eu falei? Como é que Deus, sendo inteligente, sábio, poderoso, vai fazer uma coisa, e aquela coisa que Ele fez para um propósito, está ruim, está quebrada, está amassada, está estragada, está sofrendo, está triste, está aborrecida, está sem ânimo, está com problema, está com dívida. Como é que Deus vai deixar aquilo que Ele formou para cumprir um propósito estragado? Não vai deixar estragado não. Ele vai lá consertar, Ele vai lá dar um jeito, Ele vai lá resolver, Ele vai lá resolver os problemas que as estátuas feitas de ouro e de prata no ourives, e se a pessoa for pobre de madeira, não resolvem. Deus vai lá e resolve. Por isso, se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, e qual é a vontade de Deus? Que você possa viver para a glória dEle. O problema é que muita gente quer crescer, e quando cresce, se esquece. Nada muda se nada muda, e tem gente que cresce e se esquece. Eu adoro esses aforismos. Tem gente que cresce e se esquece. Não se esqueça que você depende de Deus o tempo todo. Hoje é aniversário do Mateus Levi. Mas ver aquele homem, hoje é um homem, para mim é ver a misericórdia e a graça de Deus. Tinha tudo para dar errado. Uma família desordenada, ele tinha. Dificuldade financeira, tinha, amém? Problemas em tudo quanto é canto, tinha. Mas ele permaneceu, está lutando. Está lutando. E se pedirmos alguma coisa, de acordo com a vontade do Senhor, Ele nos ouve. Então, quando você chegar lá, não abra mão de quem te levou até o local da sua expectativa. Tem um motivo que Deus te deu. Tem uma razão pela qual Deus abriu portas ou fechou portas. E o verso 15, sabemos que Ele nos ouve tudo. Porque sabemos que temos o que dele pedimos.
Irmãos, eu já testemunhei, mas vou repetir. Eu estava andando na lagoa, toda terça-feira eu ando na lagoa com o pastor Carlos. Isso faz um ano já, 1 ano e meio. Um ano, exatamente um ano, esse mês. E ele está andando, ele falou, Ângelo, meu sonho era ir para Israel. Eu falei, pastor, é. Eu falei, então tá bom. Você quer ir? Eu falei, quero. Eu vou orar. Se Deus der uma passagem, você vai? Ele falou, vou, mas tem que ser barata. Eu falei, tá bom. Topa? Topo. Eu falei, tá legal. Isso foi numa terça-feira. Na quarta, apareceu uma promoção, 10 vezes sem juros, de R$111, e de volta para Israel. Sabe o que eu concluo? Eu tenho até medo de pedir, porque eu sei que o que eu vou pedir, eu vou receber. Eu tenho cuidado nas coisas que eu oro a Deus, porque pode ser que o que eu esteja pedindo não seja para cumprir a vontade dEle, mas eu não quero nada na minha vida que não seja para cumprir a vontade de Deus, porque só a glória do Senhor é que me satisfaz, só a glória do Senhor é que basta para mim, porque não adianta ir para Israel, para Malásia, para Tailândia, para todo canto da terra. Se Deus não estiver comigo, nada disso vai valer a pena. Mas se eu tenho Deus, querido, uma urca já resolve o meu problema. Um aterro do Flamengo já me satisfaz. A prosperidade é você viver para a glória de Deus e um benefício interior. Jesus fala isso. Aquele que crer em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Deus faz a obra dentro do seu coração. Amém? Deus escolheu você para glorificar o nome dEle. Você. Está errado? Deus vai consertar. Está estragado? Deus vai dar um jeito. Agora, enquanto você tiver tempo, não perca a oportunidade de glorificar a Deus. Outro dia, conversando com a Drica lá em casa, ela falou, amor, você faz demais, você quer servir, você faz, você abre mão. Por que você faz assim o tempo todo? E eu falei, para eu ser quem eu sou, eu preciso fazer o que eu faço. Porque às vezes a gente pensa que servir ao outro é perder, ou ser menos esperto, ou não ser uma pessoa que tem amor próprio, ou fazer por quem não merece. Só que à medida que você serve, você libera um poder de Deus na sua vida, e Deus vai sendo glorificado na vida do outro, e o que você ganha é o mesmo sentimento de quando você dá um presente para a pessoa que você ama. O prazer é indescritível, e aí você vive bem, você vive feliz. Amém?